Oi, apaixonados por crochê. Eu sou a Laura Leite, a artesã responsável pelo conteúdo aqui do canal. E hoje eu vim trazer para vocês esse modelo de ponto, que é um padrão de pontos em bloquinhos de 3, super fácil de fazer e que com ele você consegue fazer pezeiras, bolsas, tapetes, mantas, roupa, tudo que a sua imaginação colocar aí para você fazer, você vai conseguir fazer com ele. Trouxe aqui para a gente já ter uma noção de cor e de profundidade em 2 tons diferentes. Trouxe num tom mais escuro e aqui no tom mais claro. Tô ansiosa para a gente começar a trabalhar, então vamos para a lista de materiais. Aqui eu utilizei a linha da Círculo, mas você pode usar qualquer linha que você tiver disponível aí na sua casa, de qualquer tex, não tem problema nenhum. O mais importante é você praticar. Né, para essa linha, com esse tex, vou utilizar a agulha 2,5 milímetros e nós vamos precisar também de uma agulha de tapeceiro e de uma tesoura para a gente fazer os arremates. Lembrando que a agulha vai de acordo com a espessura da linha que você vai trabalhar. Claro que, se seu ponto for mais apertado, utilize uma agulha maior, com um ganchinho maior, com a numeração maior. Mas se seu ponto for mais frouxo, utiliza mesmo essa daqui, que essa aqui já na especificação aqui da linha, a gente já está trabalhando com a mais fininha. Mas aqui é só uma sugestão do fabricante. Então, vamos crochetar? O primeiro passo vai ser você pegar a linha e pinçar aqui no seu dedo. Vai passar a linha em redor do dedo, tipo um E, fazendo um E, segurando com o dedão essa pontinha aqui, essa cruz. Vai tirar do dedo a laçada. Vai passar a agulha e puxar o fio por dentro, segurando nas duas pontinhas. Pronto. A laçada, que é o nó inicial. Qualquer dúvida, gente, eu vou deixar uma playlist com todos os pontos para quem está começando aqui na descrição. Prosseguindo, vamos fazer 24 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 correntinhas. Vai colocar o dedo e marcar na penúltima correntinha. Tem a última e a penúltima. Então, você vai marcar aqui na segunda, volta 2 correntinhas, 1, 2, tá vendo? Você vai marcar seu dedo aqui. E vai fazer mais 3 correntinhas para dar a altura do nosso primeiro ponto alto. Vai laçar o fio e vai aqui, ó, nessa correntinha que a gente marcou com a unha aqui, a gente vai introduzir e vai fazer um ponto alto. Ok? E qual vai ser o nosso padrão agora? Nós estamos fazendo a base do nosso trabalho. Então, assim, o número de correntinhas que tu vais colocar aqui, ó, vai ser o tamanho do trabalho que você vai querer fazer. Então, aqui eu tenho 10 centímetros. Então, se eu quero um trabalho de 20 centímetros, eu vou colocar mais correntinhas para poder ficar do tamanho do trabalho que eu quero. Então, é bem simples assim. Nós estamos agora aqui, ó, fazendo a base da gente do trabalho de correntinhas e fizemos esse início aqui, que é a subida do primeiro ponto alto com 3 correntinhas, e vamos fazer agora bloquinhos de 3 pontos separados por uma correntinha. Vamos lá? Então, como eu já fiz o primeiro ponto alto aqui, nós vamos fazer mais 2. Aqui. Vou fazer, na sequência, uma corrente de separação, laço o fio e vou pular 3 correntinhas aqui embaixo, ó. 1, 2, 3.
Na quarta, eu introduzo a agulha e faço 3 pontos altos. Dou 1, 2, 3. Seguindo, faço uma corrente de separação, laço a agulha e vou pular novamente 3 pontos altos, 3 correntinhas. 1, 2, 3, 4. A quarta correntinha, a gente introduz a agulha e faz mais um bloquinho de 3 pontos altos. Esse padrão é muito bonito e muito fácil de fazer, vocês vão perceber quão fácil ele é e quão bonito fica. Seguindo, mais uma corrente de separação, laço o fio na agulha e vou pular mais 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3. Uma corrente de separação, laço o fio na agulha e pulo mais 3. 1, 2, 3. No quarto, introduzo o fio na agulha, laço o fio e faço um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Corrente de separação, laço o fio e vou pular 3 correntinhas. 1, 2, 3. Na quarta, eu introduzo a agulha, laço o fio, puxo e faço meu primeiro ponto alto. E agora eu vou fazer mais 2. Segundo e o terceiro. Agora o que que eu vou fazer? Sem fazer correntinha, porque aqui quando a gente faz esse primeiro ponto alto, a gente não tem espaço de correntinha. Então, agora a gente também não vai fazer espaço de correntinha. Laça o fio, pula um ponto e introduz a agulha nesse último pontinho que a gente fez. Se tiver dificuldade para segurar, para fazer o ponto, se o pinça esse fio aqui, ó, você segura o fio e faz um ponto alto, ó, tá vendo? Não tem onde segurar, gente, então temos que segurar aqui nesse fio que dá mais firmeza pra gente fazer o ponto. Primeira carreira sempre é mais difícil de fazer, porque a gente fica sem apoio, né, principalmente quando a gente começa com correntinhas. E assim tá ficando nosso trabalho, ó. Fizemos a primeira carreira, agora vamos fazer a segunda. Vou virar o trabalho como se fosse uma página de livro, sempre lembrando que esse fio aqui, ele tem que ficar por trás da agulha, certo? Por trás da agulha, que nós não vamos iniciar com 3 correntinhas, nós já vamos fazer um ponto alto falso. Então, você vai introduzir a agulha, vai laçar e vai fazer um ponto baixo. E agora, aqui, nesse espacinho aqui, ó, essa primeira correntinha, você vai entrar, vai laçar e vai fazer outro ponto baixo em cima dele, tá vendo? Aqui a gente faz nosso primeiro ponto alto falso. Para dar início a essa sequência, nós vamos fazer 2 pontos altos juntos, nesse primeiro espaço, nesse primeiro ponto de base, uma corrente de separação e vamos seguir fazendo bloquinhos de 3 até o finalzinho aqui, onde a gente vai repetir 2 pontos altos para finalizar. Então, vamos lá? Fizemos o nosso primeiro ponto alto, que é o nosso ponto alto falso. Vamos introduzir aqui, ó, a agulha no mesmo ponto em que fizemos o ponto alto falso e fazemos um ponto alto. Agora, uma corrente de separação e nesse espaço aqui, nós vamos fazer 3 pontos altos no dentro do mesmo espaço. 1, 2, 3. Uma corrente de separação e
Nesse espacinho, nós vamos fazer um bloquinho de 3 pontos altos, no mesmo espaço. 1, 2, 3. Corrente de separação, laço fio e 3 pontos altos nesse espaço de corrente. Corrente de separação, laço fio e vamos mais 3 bloquinhos, pontos altos no mesmo espaço de corrente. Aqui também, do mesmo jeito, seguindo a nossa sequência, já quase finalizando o nosso trabalho, a nossa segunda carreira. Olha, aqui percebam que a gente fez uma corrente de separação, então a gente repete a corrente de separação. E vamos fazer para finalizar essa segunda carreira, então nós vamos fazer para finalizar essa segunda carreira, nessa nessas 3 correntinhas que a gente deu início para começar a carreira de baixo, você vai introduzir a agulha na primeira correntinha e vai fazer um ponto alto. Agora laça o fio e no mesmo espaço de corrente faz mais um ponto alto. E como tá ficando nossa segunda carreira. Tá linda, né, tá crescendo. Então vamos lá. Vamos virar o trabalho, como se fosse uma página de livro, e vamos fazer a nossa terceira carreira. Como é que essa terceira carreira é? Ela é a repetição da primeira carreira que a gente fez. E agora a gente vai trabalhar sempre com repetições alternadas. A terceira carreira é igual à primeira e a segunda carreira vai ser igual à quarta. Sempre assim, o que for ímpar vai ser igual a números ímpares vão ser iguais e as carreiras pares serão iguais. Então vamos iniciar a nossa terceira carreira. Vai introduzir a agulha aqui no ponto de baixo e fazer um ponto baixo. Depois vai entrar nessa laçadinha aqui do ponto baixo e fazer mais um ponto baixo. E vamos ter o nosso primeiro ponto alto, que é o nosso ponto alto falso da carreira. Agora, sem espaço nenhum de corrente, a gente entra nesse espaço aqui embaixo e que eu chamo de janelinha, e vamos fazer 3 pontos altos. Para a gente repetir o mesmo ponto aqui de baixo. Mesma sequência de pontos aqui de baixo. Agora, seguimos com uma corrente de separação e em cada espaço desse vai ser igual que a gente vem trabalhando, em cada espaço desse, blocos de 3 pontos altos, separados por uma corrente. Então vamos lá. Vocês estão tendo alguma dúvida? Se tiver, deixa nos comentários. Qualquer dúvida, sugestão, que queiram me apresentar de qualquer sugestão de peças que queiram que eu faça, vai ser muito bom ouvir vocês. A gente conversa através o nosso bate-papo e conversa através dos comentários, então seria muito gostoso a gente ter essa troca, que eu amo, eu respondo todo mundo. Então vamos seguindo, fazendo os bloquinhos de 3. Se tiver alguma dúvida, a gente volta o vídeo para pegar do início bem, que eu fiz bem devagarzinho. Chegamos aqui no último espacinho, que é as janelinhas que eu chamo. Esse espacinho aqui de corrente de baixo, ó, do ponto baixo. Chegamos no último. Lembra que aqui a gente não colocou correntinha para iniciar? Também não vamos colocar a correntinha para finalizar. E depois do bloquinho de 3, a gente já entra com ponto alto. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos laçar o fio sem fazer correntinha. Vamos procurar aqui, ó, esses 2 pontinhos aqui do ponto de alto falso que a gente fez, ó, esses 2 pontinhos. Vamos laçar aqui e vamos entrar com a agulha aqui, ó, esses 2 pontinhos e fazer um ponto alto. Finalizamos a nossa
terceira carreira e nosso trabalho tá ficando assim. Vamos virar o trabalho. Já sabemos que os nossos as carreiras pares são iguais e as ímpares são iguais. Então, agora nós vamos fazer a quarta carreira, vai ser igual à segunda. Como é que é a nossa segunda carreira? A gente começa com um ponto, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, depois uma correntinha e saímos preenchendo os espaços com bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então vamos lá. Essa vai ser a nossa sequência. Introduzimos aqui a agulha no ponto alto de base, da base, e fazemos um ponto baixo. Agora vamos fazer um ponto baixo, entrando com a agulha aqui nessa primeira laçada, fazendo outro ponto baixo, um ponto baixo em cima do outro, fazendo o nosso ponto alto falso. Laço o fio e vamos fazer novamente um ponto alto dentro do mesmo espacinho de ponto que a gente começou. Vamos lá agora na sequência? Uma corrente de separação, laço o fio e vamos fazer bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha de separação. E vamos seguindo, fazendo a nossa quarta carreira, fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos. Tá sentindo alguma dificuldade até aqui, gente? Me conta. E vocês estão me assistindo em que cidade do mundo vocês estão me assistindo? 3 pontos altos, corrente de separação, e eu já tô chegando aqui para finalizar a nossa quarta carreira. Como a gente começou aqui? Foi 2 pontos altos e uma correntinha de separação. Então, nós vamos finalizar com uma corrente de separação e 2 pontos altos. Então, faço uma corrente de separação, laço o fio e aqui, ó, esses 2 pontinhos, essas 2 correntinhas aqui, ó, esses 2 espacinhos, essas 2 laçadinhas, na cabeça do ponto, a gente faz ponto alto e segue fazendo mais um. Você percebe que o seu trabalho fica bem retinho, olha, bem retinho, não fica com espaços, nem fica fazendo zigue-zagues. Ó, a gente consegue fazer com que o trabalho fique bem retinho. Se a gente substituir as 3 correntinhas que a gente sobe por esse ponto alto falso. Vamos lá para nossa Vamos lá para a nossa quinta carreira, vira o trabalho e vamos fazer o nosso primeiro ponto alto, que é o nosso ponto alto falso, que vocês já aprenderam a fazer aqui comigo. E como é que é essa carreira? É igual são as carreiras ímpares. Como são as carreiras ímpares? Um ponto alto, não coloca espaço de corrente e a gente já entra aqui com o bloquinho de 3 pontos altos e seguimos a sequência. Então, fizemos o nosso ponto alto, entramos aqui e fazemos mais 3 sem correntinha. E vamos seguindo, fazendo bloquinhos de 3 pontos altos, até chegar nesse último espacinho aqui, que eu volto com vocês para a gente finalizar a carreira. Chegamos aqui no último espaço de corrente, última janelinha, e vamos fazer 3 pontos altos. O que você tem que ter mais atenção é justamente nos inícios de carreira, porque elas são diferentes uma da outra, elas vão intercalando, e para elas não ficarem iguais e ficar retinho. O maior cuidado que você tem é justamente no início e no final de cada carreira. O meio sempre vai ser essa sequência de corrente,
3 pontos altos, corrente, 3 pontos altos. Então, a atenção maior que você tem que ter sempre vai ser no início da carreira e no final da carreira. Aqui nós vamos finalizar como? Sem correntinha. Então, já introduzimos aqui, ó, nesse meio aqui, bem no início da cabecinha aqui do ponto alto de baixo, da carreira de baixo e fazemos um ponto alto. Já finalizamos mais uma carreira. Olha como tá ficando bem retinho. Seu também vai ficar. Virei aqui o trabalho, vou introduzir a agulha aqui e fazer um ponto alto falso, do jeito que a gente já aprendeu. Vamos olhar agora, nós vamos fazer a sexta carreira. Então, nós vamos fazer igual a essa aqui. Então, como ela é, 2 pontos altos, uma corrente e começa a sequência de 3 pontos do bloquinho de 3. Então, vamos lá aqui, vamos fazer mais um ponto alto, uma corrente de espaço e vamos fazer o bloquinho de 3 pontos altos. 3 pontos altos e a sequência é a mesma, tá? Vamos seguindo aqui, fazendo os bloquinhos até chegar nesse último bloquinho aqui com vocês, pra gente fechar essa carreira juntos. Segue fazendo o seu aí, que eu vou fazer o meu aqui. Chegamos aqui no último espaço de corrente, que é a janelinha. Lacei o fio e vamos fazer 3 pontos altos juntos. Bora ver como a gente começou? Vai ter 2 pontos altos e uma corrente. Então, pra gente terminar, a gente vai fazer uma corrente e 2 pontos altos. Uma corrente e 2 pontos altos. Introduz a agulha aqui, ó, bem no meio aqui da cabeça do ponto de baixo, laça e faz o ponto alto. Agora a gente vai fazer mais um ponto alto. São 2. No mesmo espacinho de baixo. Esse mesmo espacinho. Terminamos mais uma carreira. Vamos para a próxima? Agora nós vamos fazer a 7ª carreira. Introduz aqui uma carreira ímpar. Vamos fazer ponto alto. Vamos ver como é que a primeira carreira é. Não tem espaço de corrente. Depois do primeiro ponto alto, a gente já começa a fazer aqui bloquinhos de 3. Então, vamos aqui. Seguindo, a gente já fez nosso ponto alto, que é o ponto alto falso, e fazemos 3 pontos altos no mesmo espacinho aqui de corrente. Uma corrente de separação e mais 3 pontos altos no espaço de corrente. Seguimos fazendo aqui até finalizar seguimos fazendo aqui até finalizar essa carreira aqui desse último bloquinho. Essa nossa amostra, ela vai ter 10 carreiras, para ela ficar um quadradinho perfeito, 10 por 10. Agora eu tô aqui no último espacinho de corrente, ó, na última janelinha, e vamos fazer 3 pontos altos. Laço o fio, que aqui a gente não tem espaço de corrente, e vamos fazer um ponto alto. Olha aí, gente, como fica bem retinho. Dá até gosto, né? De trabalhar e fazer assim para ficar bem retinho. Vamos lá. Vira o trabalho. Nós vamos fazer a nossa 8ª carreira. Então, ela é igual à segunda carreira que a gente fez. Eu vou logo fazer aqui o ponto alto falso para subir a carreira. Vamos olhar aqui como é que é a segunda carreira. 2 pontos altos juntos, no espacinho aqui no ponto de base. E tem uma correntinha e depois começamos a fazer os bloquinhos de 3. Então, vamos lá, 2 pontos altos juntos. Uma corrente de separação e os bloquinhos de 3. E agora seguimos fazendo
a nossa sequência de uma corrente e bloquinhos de 3 pontos altos no mesmo espacinho aqui das janelinhas. Já eu volto com vocês, pra gente finalizar essa carreira. Chegamos aqui no último espacinho de corrente, que é pra gente fazer essa janelinha aqui. Vou fazer as janelinhas e fiz aqui o meu bloquinho. E como é que a gente faz para finalizar? Uma corrente e 2 pontos altos. Então, vamos lá, uma corrente e 2 pontos altos. Introduz aqui, ó, bem no meio aqui do ponto de baixo da base, pra ele ficar retinho. E vamos fazer 2 pontos altos. Aí, gente, como tá ficando? Vamos para a nossa nona carreira. Vamos introduzir aqui e fazer o nosso ponto alto falso para dar início à carreira. E a nossa nona carreira é ímpar, então vamos começar com a primeira, igual a primeira, não é? Então, vamos aqui, a gente vai fazer ponto alto, já tá feito, e vamos dar entrada logo, contando com bloquinhos de 3 sem correntinha. Então, vamos fazer 3 pontos altos. E agora, uma corrente de separação e mais 3 pontos altos. E a sequência vai seguindo e já a gente se encontra no final da carreira. Chegamos aqui na última janelinha, já fiz a minha corrente de separação e vou fazer mais 3 pontos altos. Vamos ver como a gente iniciou essa carreira? Sem corrente de separação e já com ponto alto. Então, aqui a gente não faz corrente de separação, laço o fio e fazemos um ponto alto para a gente finalizar a nossa nona carreira. Olha isso, gente, que espetáculo! Vamos para a 10ª carreira? Viramos o trabalho e vamos fazer o nosso ponto alto falso. Essa 10ª carreira é igual à segunda. Então, como é que a gente inicia ela? 2 pontos altos, uma correntinha e iniciamos os bloquinhos de 3. Já fiz o primeiro ponto alto, passo o fio e vou fazer um ponto alto. Uma corrente de separação, laço o fio e os bloquinhos de 3 pontos altos juntos. É muito parecido com a sequência dos quadradinhos que a gente já tem aula aqui. Então, deixa a gente já tá finalizando o trabalho, deixa eu lembrar vocês de deixarem o like, de compartilhar o trabalho para alguém que está começando e quer iniciar a fazer crochê. E se inscrever no canal, né, fortalecer a nossa união nossa comunidade, que são os apaixonados por crochê. E crochetarmos juntos, bem muitos trabalhos pra gente não se perder, não se largar, então salva também, pra gente não perder. Então compartilha, salva, faz tudo que a gente precisa fazer no canal, aquelas coisas que todo mundo já pede, né, não esquece de apertar no sininho para você sempre receber as nossas notificações. Cheguei agora aqui no último espaço de corrente aqui de baixo, pra gente fazer e finalizar o nosso trabalho. Uma laçada para fazer a corrente de separação, porque aqui a gente iniciou assim, com uma correntinha e a gente finaliza o contrário, né. E vamos fazer 2 pontos altos juntos aqui para finalizar a nossa carreirinha. Eu gosto de finalizar o trabalho dando uma correntinha e apertando aqui, ó, antes de cortar o fio. Eu vou cortar o fio agora. Você vai puxar
esse fio com a agulha aqui pra cima e finalizamos nossa o nosso crochêzinho tá pronto, a nossa amostra de crochê. E ó, e percebam, gente, como ele fica retinho, olha, o nosso trabalho fica retinho com essa técnica de não usar as correntinhas para subir. Eu prefiro que vocês aprendam logo a maneira correta de fazer a subida, para não para deixar já o trabalho com uma cara mais profissional, com uma cara mais de quem já tem mais experiência no crochê, porque já vai dando esse pulo do gato, para você já fazer a sua peça perfeitinha aí. Agora vamos fazer a nossa finalização top. Hoje eu vou precisar de uma agulha de tapeceiro. Dá para fazer com a agulha mais fina, mas vai dar mais trabalho. Então vamos aqui, colocar, passar aqui o fio na agulha e nós vamos introduzir a agulha em zigue-zague, passando por esses pontinhos aqui da nossa correntinha. Ó, vou entrar aqui e vou fazer um zigue-zague. Tá aqui no primeiro ponto, eu vou fazer um zigue-zague, passando por dentro dos 3 pontinhos juntos, ó. Depois aqui nas correntinhas a gente faz um zigue-zague entrando em todas as correntinhas, depois passa por dentro desses 3 pontinhos aqui, continua fazendo zigue-zague até conseguir passar uma boa parte do fio, prender uma boa parte do fio, para que ele fique com aquele acabamento perfeito. Você vai puxar delicadamente seu fio, depois se franzir assim não tem problema, é só dar uma puxadinha de volta, que o trabalho vai ficar perfeitinho de novo. Certo? Aí a gente vem, corta aqui o excesso do fio. Pá, corta o excesso do fio, que do mesmo jeito aqui do outro lado. Essa parte aqui é a parte de baixo, ó, onde a gente iniciou o trabalho. Agora vamos fazer a mesma coisa com a finalizar aqui. Vamos introduzir aqui a agulha no ponto e fazer zigue-zagues. Até passar boa parte do fio por esse zigue-zague, até esconder boa parte do fio, para ele ficar preso e fica com o acabamento perfeitinho. Vendo? Vou fazendo zigue-zagues, fazer até aqui e puxa delicadamente, depois revolta aqui o franzido, né, e corta o excesso do fio. E ficamos com o nosso quadradinho. A nossa amostra não deixa de ser um quadradinho também, né, mas ele aqui é uma amostra que você pode crescer o trabalho tanto para lateral, quanto para as carreiras de cima. E pode fazer do tamanho que você quiser. Fiz essa diferença de cores, para que ficasse mais vivo a diferença dos pontos nas cores, quando uma cor é mais clarinha, intermediária e mais fechada, uma cor mais escura, para vocês perceberem a diferença dos pontos, como fica. E a nossa aula termina por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau.